Aonde está a ciência dos médicos que defendem o consumo de ovos? O segundo alimento mais completo chama ovo. O Dr. Sérgio Pupin, amigo nosso, cardiologista do Rio de Janeiro, escreveu um livro muito bonito, chama-se O Mito do Colesterol e a Composição Nutricional do Ovo. Vitamina B12, folato, A, D, E, K, aminoácidos, proteínas, 20% das proteínas que você precisa diária é dadas por um ovo, fosfatidilcolina, também chamada lecitina, carotenoides, luteína, zeaxantina, não? Composição do ovo, está aqui, ó, ácidos graxos saturados, ácidos graxos insaturados, 20 aminoácidos, 14 minerais, 12 vitaminas, carotenoides, tudo que a vida precisa está lá. Ele tenta convencer, com apenas um estudo de 2008, dessa professora Fernandes, que é sempre financiada pela indústria do ovo, a falar que o ovo é bom para a saúde. 8. Anti-inflamatório. Sabia que o ovo é anti-inflamatório? Sabia que o ovo diminui a proteína C reativa? Sabia que o ovo emagrece? O ovo aumenta o maior hormônio que existe no corpo, o hormônio mais abundante que tem no corpo. Se chama adiponectina, que nós vamos estudar amanhã. Você vai ver o que é a adiponectina, que coisa impressionante. Antigamente conhecido com o nome de GBP28. O ovo emagrece porque ele aumenta a adiponectina. Estudos e mais estudos mostrando que pacientes colocados em regime de ovo emagrece. Aumenta a HDL. Aumenta a paroxanase, nós vamos explicar amanhã o que é isso. Diminui os níveis de insulina, ajuda no diabetes. Tudo isso e o médico fala que o paciente não pode comer ovo. Olha que absurdo que nós estamos na nutrição. O segundo alimento melhor do mundo, o médico fala, não coma ovo, que aumenta colesterol. Onde é que você viu isso? Onde é que você leu isso? Me mostra, eu quero ver, porque eu vou rasgar meu diploma, se isso for verdade. Não existe, isso é um mito. Agora veja o que os artigos não financiados pela indústria do ovo dizem a respeito. A professora Fernandes, a mesma citada pelo vídeo do Lai Ribeiro, recebeu aproximadamente $500 mil pela indústria do ovo e escreve artigos como esse. Ela admite que ovos aumentam o LDL, colesterol ruim, mas argumenta que o HDL, conhecido como colesterol bem, também aumenta, mantendo a razão do ruim com o bom, um marcador importante de doenças cardíacas. Esse é o estudo que ela citou para dar suporte à associação, mas ao invés de selecionar apenas um estudo que ela conduziu com o dinheiro da indústria do ovo envolvendo apenas 42 pessoas, se você olhar para uma meta-análise, se você olhar para a maior parte de evidências, o aumento no colesterol ruim com o aumento do consumo de colesterol dietético é bem maior que o aumento no bom. A meta-análise de 17 estudos diferentes demonstrou que o colesterol dietético aumenta a razão do colesterol total, concluindo que o aumento tido como favorável falha em compensar o efeito adverso no aumento do LDL e do colesterol total. Portanto, o aumento de LDL e do colesterol total deve aumentar o risco de doenças cardíacas. A indústria do ovo respondeu dizendo que o aumento da doença cardíaca associado com o consumo de ovos precisa ser colocado em perspectiva, relacionado com os outros fatores de risco, argumentando que é pior estar acima do peso do que comer ovos. Em que os pesquisadores responderam que é mais fácil a pessoa parar de comer ovos do que perder peso de forma permanente. Tudo bem, ovos aumentam o LDL, mas é o LDL de tamanho grande. O conceito que o LDL de textura macia não é tão ruim quanto o LDL denso de tamanho pequeno. E realmente o LDL largo apenas aumenta o risco de ataque cardíaco em 44%, ao invés de um aumento em 66% para o LDL pequeno. O LDL leve e grande ainda assim aumenta significativamente o risco de morrer, pela nossa causa de morte número 1 em nosso país. Esse estudo foi feito com mulheres, o mesmo para os homens. O LDL grande apenas aumenta o risco de ataque cardíaco em 31%, ao invés de 44%. O resumo é que a última revisão no assunto concluiu que o colesterol LDL foi claramente relacionado com um agente causal de aterosclerose, independentemente do seu tamanho. Mesmo assim, dê uma olhada como os pesquisadores financiados pela indústria do ovo colocaram no artigo. A formação do LDL de tamanho grande é considerado protetor contra ataque cardíaco comparado com o LDL pequeno. É como dizer que ser esfaqueado com uma faca é protetor comparado com levar um tiro.
E ela continua: profissionais da saúde deveriam ter em mente, ela escreveu, para restringir colesterol, cria uma separação no consumo de ovo e leva as pessoas a evitarem um alimento que contém características nutricionais como carotenoides e colina. Ela escreveu em 2012, antes do estudo de 2013, que mostrou que a colina vinda dos ovos aumenta o risco de AVCs, ataques cardíacos e morte. Então, ela pode ser desculpada por isso. Mas e os carotenoides presentes no ovo, como luteína e a zeaxantina, tão importante em proteger nossa visão e em reduzir a oxidação do colesterol? Como explicado anteriormente, a quantidade desses fitonutrientes nos ovos é minúscula. Uma colher cheia de espinafre possui a mesma quantidade que 9 ovos. E comparando o efeito protetor da saúde da visão, ovos orgânicos de galinhas caipiras contra milho e espinafre. Mas e os efeitos de ovos na oxidação do colesterol? Conhecemos por décadas que o colesterol LDL é ruim, mas o LDL oxidado é ainda pior. Então a sua lógica continua. Porque os ovos têm traços desses nutrientes, a implicação é que os ovos previnem a oxidação do colesterol. Mas a ciência mostra o oposto. O consumo de ovos aumenta a suscetibilidade do colesterol LDL em oxidar. Encontraram que o consumo de ovos não somente aumenta os níveis do LDL, como também aumenta a oxidação do LDL, somando a oxidação natural do nosso sistema sanguíneo inteiro. Isso foi publicado depois que ela escreveu? Não, foi publicado 18 anos atrás. E ainda assim ela tenta insinuar que ovos reduzem a oxidação do LDL. Ela admite que recebe financiamento do Instituto Americano de Produção de Ovo e depois fala que não tem conflitos de interesse. Existem explicações científicas. A saúde sua e da sua família é muito importante.